Não tô fazendo nenhuma besteira aqui. Ah, tá. Tá tudo funcionando. Bom, pessoal, bom dia, né? Eu vou falar um pouco sobre testes automatizados, mas antes deixa eu me apresentar direitinho. Meu nome é Fernando Okuma, eu trabalho na Lambda 3 como desenvolvedor back-end, né? E web, como desenvolvedor mobile, também trabalho com a parte de DevOps, então, na verdade, eu trabalho com um monte de coisas, né? A Lambda 3 é uma empresa que trabalha basicamente com a stack Microsoft, mas faz projetos de todo tipo. Então, a gente também mexe com coisas do AWS, com Google, então, mais focado em stacks Microsoft. E a Lambda também preza muito por qualidade de software, né, de processos, sempre tentar ajudar as empresas a melhorar a cultura, né, e a organização de seus projetos. A gente já também faz muita coisa com DevOps, né? A gente foca muito nisso também para poder ajudar os projetos a subirem, a chegarem com qualidade até os clientes finais. Bom, e dentro dessa jornada de qualidade, a Lambda 3 também acaba prezando muito por testes automatizados. Inclusive, foi lá que eu aprendi bastante coisa sobre testes, né? Eu já sabia um pouco antes de começar a trabalhar lá, mas eu aprendi muito mais coisas lá depois que eu entrei, porque a empresa foca bastante nisso. Mas, bom, vamos falar do que interessa, né? Os testes automatizados. Bom, basicamente, por que a gente faz testes, né? Por que a gente teria um motivo para começar a escrever testes de software? Para poder garantir os comportamentos do nosso software, do que a gente escreve, né? E é basicamente o quê? Quando a gente está escrevendo um código, a gente quer, por exemplo, que o nosso método receba alguns parâmetros e, de acordo com esses parâmetros, ele responda o que a gente está esperando. Por exemplo, se você está fazendo uma soma, está passando dois parâmetros, o que você espera que volte disso é um valor somado com o outro. Por exemplo, se você passou dois parâmetros 3 e 2, você espera que o resultado seja 5. Basicamente, quando a gente escreve os testes, a gente está buscando isso. Escrever um software que testa esse software. Então, a gente sabe quais os parâmetros que a gente está colocando lá e a gente sabe o que vai vir. Ou seja, a gente consegue garantir que ele está se comportando do jeito que a gente espera. E acaba deixando o código mais coeso, porque para escrever testes, você acaba evitando fazer coisas muito complexas dentro de cada método que você escreve, porque quanto mais complexo tiver o seu código, mais difícil é de testar ele. Isso acaba te ajudando a pensar numa maneira de escrever código que seja mais limpa e mais organizada. Ou seja, no final das contas, os seus softwares vão começar a ficar mais bem escritos e, consequentemente, mais bem documentados. Ou seja, bom, é, basicamente, quando seus códigos estão mais bem escritos e mais bem documentados, consequentemente, isso fica mais fácil de ler, mais fácil de explicar, e mais fácil de pessoas novas entrarem no time e entenderem isso, né? Ou seja, basicamente ele fica muito mais fácil de você dar manutenção. Quando os testes já estão lá escritos e estão funcionando direitinho, é muito mais fácil você conseguir olhar os testes e entender eles como uma documentação. Porque cada teste vai falar exatamente o que aquele código tem que fazer.
Ou seja, vamos supor que você está tentando olhar um código, você acabou de chegar no projeto e você vai dar uma olhada no código que está lá escrito já. Vamos supor que tenha os testes para cada função. Vamos supor que você tem uma função só e uma classe que está escrita lá. Se ele faz 10 coisas diferentes lá dentro daquele método, provavelmente você vai ter 10 testes, cada um deles testando cada uma das funcionalidades daquele método, ou seja, sem olhar o código, só olhando os testes que estão sendo feitos automatizados, você vai conseguir entender tudo que está acontecendo lá dentro. E é lógico que você sabe exatamente qual é o resultado esperado de cada uma dessas ações. Acaba que fica muito mais fácil para você entender como funcionam as coisas lá dentro, né? E também para você ter a confiança de que aquilo está funcionando como se espera. E quando a gente começa a pensar em escrever testes, consequentemente, você acaba garantindo que coisas aconteçam de uma maneira inesperada. Ou seja, quando você está escrevendo, quando você tem testes que garantem o funcionamento, você coloca esses testes para serem executados na hora que você está fazendo o deploy da sua aplicação. Isso já entra na parte de DevOps, né? Que é na hora que a gente está tentando integrar o código, você consegue garantir que isso não vai subir para o seu código principal, né? Para a sua base de código principal com alguma coisa quebrando. Então, basicamente, o que a gente faz é criar uma esteira de integração, né? Ou seja, a gente tem um código principal e cada desenvolvedor puxa aquele código principal para sua máquina e começa a trabalhar nele. Ou seja, tem várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo no mesmo código. No momento que você começa a tentar integrar isso tudo junto na base principal de código, se cada desenvolvedor escrever os testes para o que acabou de implementar e sobe isso submetendo numa esteira que vai rodar esses testes, se tiver alguma coisa que está se comportando de uma maneira inesperada, ele vai quebrar e a própria esteira não vai deixar esse código ser integrado. É por isso que é muito importante que esses testes estejam bem escritos, porque parece um pouco estranho, porque você acabou de escrever o teste, então você sabe que ele não vai quebrar, porque você acabou de rodar e testar. Mas se você for pensar que vários outros desenvolvedores antes de você já fizeram outras implementações, e cada um deles escreveu os seus testes, você garante que os testes que você fez agora estão garantindo o que você fez, que está tudo funcionando, e os testes que os outros desenvolvedores fizeram antes garantem que tudo que foi feito antes você não estragou. Ou seja, você tem a certeza que tudo que você está fazendo de novo, ou fazendo uma alteração ou uma correção no software, não está bagunçando o que já foi feito antes, porque outros desenvolvedores já escreveram testes porque eles fizeram antes. E não que isso seja ruim, quando você faz uma alteração no código e algum teste quebra, que aparece, ele sinaliza lá que alguma função está fazendo, o método não está se comportando como ele estava antes. Ou seja, alguma coisa que você modificou bagunçou a implementação de outro desenvolvedor que já implementou alguma coisa antes. Isso não é necessariamente ruim. Isso na verdade, isso é muito bom porque você sabe exatamente o que foi que estragou ali. Você tem a oportunidade de, antes de ser integrado no código principal, dar uma olhada no que você mexeu que afetou o funcionamento de outra parte do software. E normalmente não foi você que escreveu. E quando você for olhar o teste que quebrou, ele provavelmente vai estar falando que aquele método deveria estar fazendo tal comportamento, e você vai olhar por que ele não está fazendo aquilo. Ou seja, você nem precisaria perguntar para a pessoa que escreveu aquele código, porque o próprio teste dela vai dizer para você o que deveria estar acontecendo e não está acontecendo. É muito mais fácil depois você olhar o que está escrito naquele código, entender por que a sua implementação bagunçou aquela que já existia. Ou seja, te dá muito mais segurança para dar manutenção em códigos legados
ou até mesmo em códigos que já tem muitos desenvolvedores trabalhando ao mesmo tempo, porque você pode mexer, refatorar, implementar coisas novas, sabendo que o que você está fazendo não vai quebrar o dos outros. E se quebrar, você vai saber, antes de isso se juntar no código principal. E fica muito perigoso você descobrir que afetou alguma coisa só quando já está em produção, né? Quando já está na mão do cliente final, esse código. É por isso que é muito importante. Eu conheço muita gente que acha que quando você escreve um código, que seja, por exemplo, um método de soma, e você faz um teste e passa 2 e 3 para esse método de soma e verifica se ele terminou com 5, o resultado, parece bobo. E parece que você fala assim, mas eu sei que isso está certo, eu sei que isso está dando certo. Mas outros desenvolvedores que vão usar os seus códigos depois, eles talvez não saibam o que está lá dentro. E talvez eles façam modificações nos códigos deles e nos seus também, e eles podem estragar alguma coisa e você sabe como funciona, mas talvez outras pessoas que não mexeram naquele código não saibam. Isso é muito importante, exatamente porque você sabe que esse teste parece bobo, fica fácil de você escrever. E quando uma outra pessoa vai mexer naquele código, se ela tivesse que escrever um teste para o seu código, ela teria que estudar, entender como você pensou, por que aquilo faz, aquele método faz aquilo. Ou seja, na verdade, quanto mais bobo parecer o seu teste, melhor, porque ele está simples. E qualquer pessoa que precisar olhar aquele código, por que ele está quebrando, por que não está se comportando como deveria, ele vai ter uma facilidade muito maior. Ou seja, um teste simples não necessariamente um teste ruim. Na verdade, quanto mais simples, melhor. Tanto para quem está escrevendo, quanto para quem vai depois usar esse teste. E aí, é lógico que um teste automatizado ele ajuda muito a você não cometer falhas quando você faz testes manualmente. Eu acho que o mais normal de você ver em empresas de desenvolvimento de software é ver pessoas escrevendo o software, né? Escrevendo seus códigos, implementando seus softwares e testando manualmente. Ou seja, abre a tela, clica aqui, clica ali, preenche um campo, vê se apareceu a tela do jeito que queria, vê se calculou o imposto do jeito que implementou. E aí, quando o software tem uma tela, ou tem poucas funcionalidades, é simples até. A pessoa pode ir lá e testar manualmente. Mas quando é um software muito complexo, às vezes, por exemplo, você mexer um método que calcula um imposto, por exemplo, porque você está querendo ajustar uma coisa em uma tela, pode ser que esse cálculo de imposto afete em várias partes do sistema. Que você nem vai perceber e talvez você nem chegue a testar. E quando o cliente final perceber que aquilo está dando problema, a dificuldade para achar aonde foi modificado que quebrou aquilo vai ser imensa dependendo do tamanho do sistema. Ou seja, se você escreveu um método que calcula um imposto e testou aquilo, na hora que você escrever o teste, para você vai ser muito simples. Mas na hora que um outro desenvolvedor precisar descobrir por que aquilo está se comportando de um jeito esquisito, vai ser muito mais fácil chegar, porque o teste vai apontar exatamente onde está acontecendo um comportamento inesperado. E aí a gente vê que tem muitas vantagens nisso, né? Várias vantagens de fazer teste automatizado, porque vai te ajudar em organização de código, comunicação com o time, várias coisas, mas, mas eu não faço. A maioria das pessoas é isso. Sabe de todas as vantagens dos testes automatizados, sabe que vai melhorar, sabe que vai organizar, vai documentar, mas não faz. E aí a gente pensa assim, mas por que que a gente não faz, né? Se tem tantas vantagens assim. Basicamente porque é caro. É razoavelmente caro, porque o que acontece? Você está basicamente escrevendo quase que duas vezes o que você estaria escrevendo de código normalmente. Porque você tem que escrever só a implementação mais o teste. Dependendo da quantidade de regras de negócio que tiver dentro desse método,
talvez você tenha não um teste, mas talvez 5 ou 6 testes. Ou seja, o seu desenvolvedor, né, ou desenvolvedora vai ter que ficar mais tempo escrevendo código para garantir que aquilo está funcionando como se deve. Então, o que vai acontecer? Isso vai demandar também conhecimento dos desenvolvedores. Em geral, quando os desenvolvedores são mais experientes, eles têm essa noção que pode acontecer problemas desse tipo que são difíceis de detectar. Então, normalmente já consegue antecipar alguns problemas e tem essa consciência maior de que testar vai ajudar lá na frente. Então, em geral, quando nós, desenvolvedores, né, somos mais inexperientes, parece um pouco bobo se você ficar escrevendo código para testar o seu código. Mas à medida que a gente vai ganhando experiência, a gente percebe que isso deixa a gente mais tranquilo na hora de subir o código para produção. E ele também sai caro porque a gente tem que criar uma estrutura para fazer esses testes. É basicamente uma implementação de testes automatizados, é basicamente um outro projeto. Você tem lá o seu projeto do seu sistema, você vai ter que criar basicamente um outro projeto que é o que vai testar essa sua implementação. Ou seja, você vai ter um outro projeto testando o seu projeto. E aí tem que subir banco de dados, às vezes, você precisa subir, talvez, alguma suíte de testes para testar no iOS ou no Android, ou seja, tem uma infraestrutura talvez muito complexa para subir, né? Então, demanda um pouco de conhecimento de como fazer para subir essas estruturas. Isso para testes de integração e de aceitação, que eu vou falar um pouco mais para frente. Mas testes unitários são muito simples e é um ponto de entrada muito bom para quem está começando. E os testes automatizados, eles também vão demandar um alinhamento grande do time, porque não adianta cada um testar de um jeito, cada um tem um padrão, porque na hora de você ler esses testes, se cada um tiver escrito de um jeito, vai ficar mais complicado de conseguir entender o que está escrito nos testes, ou seja, assim como um código normal, um projeto normal ficaria bagunçado se as pessoas não seguirem o padrão, os testes automatizados, como qualquer outro projeto, também tem que seguir os padrões, ou seja, os desenvolvedores, né, desenvolvedoras, precisam estar bem alinhados sobre esses padrões. Então, essas são algumas razões porque a maioria, pelo menos que eu conheço, acabam não fazendo isso. Porque demanda conhecimento de testes, de tudo, e demanda também um pouco de maturidade. Ou seja, acaba tendo que contratar desenvolvedores mais experientes. Não que não tenha desenvolvedores, né, que são mais de começo de carreira, que já tem esse conhecimento, essa noção, mas em geral, normalmente são desenvolvedores mais experientes que têm esse conhecimento e essa noção de que as coisas precisam ser testadas. Mas, pensando um pouco, será que testar é realmente caro? Apesar de todos esses argumentos que eu dei agora, vamos pensar um pouco, será que realmente a gente está gastando tanto dinheiro a mais assim? Apesar de estar gastando, usando horas do desenvolvedor para fazer testes, a gente precisa pensar um pouco, será que isso na hora parece mais caro, mas no final das contas isso é um investimento. Tem um exemplo muito bom, eu vi isso na palestra de um amigo meu da Lambda, e eu coloquei aqui porque eu achei esse caso muito interessante. Esse Ariane 5 é um foguete. Acho que esse caso é de 96. Bom, esse projeto de foguete, ele levou 10 anos para ser construído, ou seja, demandou muito tempo, né, para ser feito. Foram 7 milhões de dólares investidos para fazer esse foguete, certo? Ou seja, teve muito dinheiro, muito investimento para construir esse projeto. Para fazer um voo, eram necessários 370 milhões de dólares para poder fazer esse foguete subir. Ou seja, para uma viagem dele é muito dinheiro investido, né? E no final das contas,
ele explodiu no ar. Por causa de quê? Por causa de um bug de overflow. Ou seja, na hora de fazer uma conversão, eu não me lembro exatamente como era o caso, mas na hora de fazer uma conversão de um valor, esse valor era maior do que cabia na variável. E aí deu um overflow na hora da conversão e o cálculo não conseguiu ser completado e o foguete simplesmente se perdeu e explodiu no ar. Ou seja, talvez tivesse demorado um pouco mais para terminar o projeto, né? Talvez tivesse ficado um pouco mais complexo, assim, para escrever esses testes, mas no final das contas, talvez uma economia não tenha valido a pena. Porque no final das contas, não conseguiram perceber esse bug antes de lançar um foguete. Ou seja, talvez tenham economizado milhões, mas no final acabou jogando muito dinheiro fora. E, assim, testar não é difícil. Basicamente, se você sabe escrever código, você sabe testar. Porque é a mesma coisa, você está escrevendo um código que testa o seu código. Ou seja, muita gente tem um pouco de receio, ou acha que vai ser mais difícil, mais demorado para fazer. Mas basicamente, se você sabe escrever código, você sabe escrever teste. Então, não tenha medo de fazer isso, de começar a investir o seu tempo em aprender a fazer testes e implementar os testes. Porque não é nada de outro mundo. Basicamente, se você sabe, é como se você soubesse fazer projetos de aplicação desktop e quisesse aprender projetos de aplicação web. Você só está aprendendo um outro tipo de projeto. Ou seja, não é nada de outro mundo. Ah, bom, essa frase aqui é desse autor que eu não vou nem me arriscar a falar o nome dele, que eu acho que eu não vou acertar. É, eu gosto muito dessa frase dele, que testes não garantem a ausência de bugs, e sim a presença deles. Ou seja, nenhum software está livre de bugs. Qualquer software vai ter bugs. Você escrever testes só vai evidenciar eles. E você vai ter a chance de consertar e corrigir eles antes disso chegar no seu usuário final. Mas não quer dizer que não vai chegar. Porque a diferença é que quando você pegar um bug desse em produção, você tem a chance de escrever um teste que simula esse ambiente, né, essa situação. E uma vez que você conseguir escrever um teste e evidencia exatamente esse bug que está acontecendo lá com o usuário final, você consegue saber como corrigir e você vai ter certeza que ele não está mais lá. Porque aí, se o seu teste está passando com esse cenário do bug que está em produção, quer dizer que você conseguiu eliminar ele. Porque quando você corrige um bug e você testa ele manualmente, você não tem tanta certeza se aquele bug está realmente corrigido. Mas se você escrever um teste que simula exatamente essa situação e você consegue fazer ele funcionar e passar esse teste, você garantiu que você eliminou esse bug. Ou seja, não quer dizer que escrever testes vai te livrar de bugs, mas quando eles aparecerem, ou se tiver algum bug lá, ele vai aparecer. Bom, falando um pouco dos testes, a gente tem os testes de unidade, que são os testes mais simples e eu acho que para a maioria das pessoas é a porta de entrada. É onde começa a aprender testes. E particularmente é o que eu mais gosto de escrever. Eu acho muito divertido. Mas falando um pouco mais especificamente de testes de unidade, eles servem como uma forma de você testar isoladamente cada método que você escreve. Por exemplo, vamos supor que você escreveu uma classe que seja assim uma pessoa, e aí você consegue configurar o nome, sobrenome, idade, e aí você tem métodos para recuperar essa informação. Por exemplo, eu tenho nome, sobrenome, eu tenho um método lá que me dá um nome completo, ou seja, ele concatena essas duas informações lá. Você
poderia escrever um teste que verifica exatamente isso. Uma vez que você tem um nome e sobrenome, esse recuperar o nome completo, ele tem que te devolver essas duas strings concatenadas. Ou seja, você vai testar cada coisa que você vai implementando para ver se ele está se comportando da maneira como você esperava. Falando esse exemplo que eu dei agora, parece bem simples, mas alguns métodos são bem complexos, ou seja, o teste acaba ficando também um pouco mais complexo, mas você consegue garantir que ele está fazendo exatamente o que você espera. E se alguém tocar nesse código que você escreveu e fizer alguma alteração nele, o teste vai instantaneamente começar a quebrar. Ou seja, a pessoa que fez essa modificação vai perceber que ela mexeu em alguma coisa que provavelmente vai afetar alguma outra parte do projeto. Testes de unidade, eles rodam muito rápido, porque basicamente você está testando só uns trechos de código sem ter que bater em banco de dados, sem ter que fazer nada complexo. Ou seja, você vai só rodar um trecho de código. Então, normalmente eles rodam muito rápido. Eles são super fáceis de manter, porque basicamente você não, como eu disse, como você está isolando, você não está se preocupando com banco de dados, está se preocupando com uma API externa, você está se preocupando só com o que ele faz lá dentro daquela implementação. Então, fica fácil, porque você basicamente só precisa se preocupar com o algoritmo que está rodando ali. E se você saber o algoritmo que você escreveu, você provavelmente vai saber como lidar com ele, como fazer os testes, né? E como você poder, por exemplo, se você escreveu esse teste que concatena duas strings, e por acaso você quer trocar a ordem dessas strings, você quer que o que estava no final agora seja a primeira string, quando você fizer isso, o teste vai quebrar, logicamente. Mas é uma lógica fácil de você ir lá e corrigir. Não é como corrigir um acesso a banco de dados ou coisa do tipo. Então ele é muito fácil de manter e de ler. E eles dão feedbacks muito rápidos sobre o seu código. Ou seja, se você escreveu alguma coisa que não está fazendo sentido lá no seu código, ele vai quebrar e vai ser muito fácil de ler, de entender o que aconteceu. Porque como tudo que ele está testando está dentro daquele método, se você escrever um teste que quebrou, o que está quebrando está dentro daquele trechinho de código. Ou seja, vai ser muito fácil para você saber exatamente onde ali dentro ele está fazendo o que não devia. E, basicamente, ele acaba servindo como documentação, porque você acaba conseguindo olhar o código e os nomes dos testes, entender quais são os comportamentos que você espera deles. Vou tentar mostrar aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver a minha tela do Visual Studio. Eu não sei se... Sai, você consegue... Ah, beleza. Tô vendo... Agora que eu tô vendo o chat aqui. Esse código que eu escrevi aqui, ele é um... Como é que eu volto meu cursor aqui? Ele basicamente tá testando essa minha classe pessoa, que é o exemplo que eu estava dando para vocês agora há pouco. Essa classe pessoa, ela recebe um nome, um sobrenome e uma data de nascimento, certo? E aí ele tem alguns métodos aqui, ó. Ele tem essa... É basicamente uma property que verifica se a pessoa é maior de 18 anos, certo? E é só isso. E aí eu tenho os testes para isso. Vocês perceberam que no construtor eu recebo esses parâmetros e configuro aqui o meu objeto. O primeiro teste que eu faço é verificar se isso está acontecendo. Olha, nome deve ser preenchido com o nome recebido no construtor. Ou seja, eu crio aqui a pessoa, aí esses parâmetros aqui, ó, não me interessam porque não é isso que eu estou testando. Eu só quero testar se o nome está indo para onde devia. Aí o que eu faço? Eu recebo o nome da pessoa, do objeto que eu testei, e vejo se ele é igual ao que eu esperava. Isso aqui. Aí se eu rodo esse teste, ele vai funcionar, porque ele está fazendo exatamente o que eu espero. Que é esse teste aqui.
Aí, se por acaso alguém vier aqui no meu teste, na minha configuração, e der um uppercase, esse método aqui, ele vai fazer o nome todo ficar em maiúsculo, certo? Vamos supor que você está mostrando esse nome em algum lugar que você queira que fique maiúsculo. Aí a pessoa, alguém vem aqui e fala, vou dar um uppercase. Ou seja, vai me resolver o problema. Aí vai mostrar em maiúsculo. Só que às vezes esse nome vai estar sendo mostrado em mais lugares. E talvez em outros lugares você não queira que isso seja todo maiúsculo. Então a pessoa acabou de estragar o seu código para outros lugares do software. E a partir daí vai começar a mostrar errado em outros lugares. E aí, provavelmente, o cliente final vai ficar estranhando esse comportamento. E aí você pode ver que ele quebrou. Porque agora ele não está mais fazendo o que eu esperava. O que eu esperava? O meu nome tivesse a primeira letra maiúscula, o resto minúsculo. Só que agora o que está acontecendo? O que ele está fazendo é me dar o nome aqui, ó, todo em maiúsculo. Ele está me dando em maiúsculo, ó, tá vendo? Mas ele esperava que fosse só com a primeira letra em maiúsculo. Ou seja, na hora que você faz uma modificação dessas, o teste vai mostrar na hora que o que eu esperava que acontecesse não está mais acontecendo. E aí, a pessoa que fez essa modificação tem a oportunidade de talvez manter essa modificação que é importante para o sistema, mas verificar em outras partes do sistema se isso vai afetar de alguma maneira que vai atrapalhar o funcionamento do projeto como um todo. Isso é muito eficiente, porque imagina você fazer uma modificação dessa e ter que sair rodando o sistema inteiro para procurar que lugar que afetou a sua modificação. Acaba sendo muito rápida a resposta. E como eu disse lá, tá vendo? Ele acaba servindo como documentação porque o nome deve ser preenchido com o nome recebido do construtor. Ele acaba falando exatamente o que eu espero que aconteça nos meus testes. Assim como acontece, ó, é maior de idade, porque é uma nossa propriedade que testa, né? E se a idade da pessoa é maior ou igual a 18. Deve retornar true quando a diferença entre a data atual e a data de nascimento for igual ou maior que 18 anos. E aí eu faço uma conta só, né? Aqui para verificar esse cálculo. Notem que aqui ele está fazendo exatamente isso, ó. Ele calcula a idade. Essa conta basicamente ele vai pegar a data atual menos a data de nascimento e vai verificar se isso é maior que 18 anos. Notem que é maior ou igual a 18. Se eu fizer essa modificação, parece boba. Se eu tentar rodar esse teste aqui, ele também tem que quebrar. Porque agora ele não está mais fazendo o que a gente estava esperando. Olha lá. E aí ele quebra. Aí você vem aqui e olha assim, ó, qual era o comportamento que eu esperava? A diferença entre a data atual e a data de nascimento tem que ser maior ou igual. Ou seja, ele pode ser maior, mas ele já não está mais cumprindo todas as coisas que deveriam. Ou seja, quando você bater o olho nesse nome de teste que está quebrando, você sabe que alguma coisa que está escrito aqui não está acontecendo. Para um projeto com 3 testes, que é esse que eu tenho aqui, parece um pouco simples, né, de você vir aqui e descobrir o que aconteceu. Mas num projeto que tem talvez 50 mil linhas, uma modificação dessa de tirar um igual de um maior igual pode afetar o sistema de uma maneira desastrosa. E até você descobrir onde foi esse igual que você removeu, você pode levar várias horas ou até alguns dias para descobrir o que foi que aconteceu. Ou seja, para você, para você que está escrevendo esse código, é muito simples escrever um teste para ele, mas para quem vai ter que descobrir o bug depois, em vários métodos, em milhares de métodos, isso pode ser uma ferramenta bem importante. Bom, aí explicando um pouco o que está acontecendo ali, né? Como você já deve ter percebido, a gente tem uma classe que tem lá um método que a gente quer testar. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar os parâmetros controlados, como eu fiz lá. Eu coloquei qual que é o nome que eu quero que apareça lá e eu quero testar exatamente aquele comportamento. Então,
eu fixo quais são os parâmetros que eu estou passando, que seriam nome, sobrenome, data de nascimento, passo para o método e se por acaso ele tiver que fazer uma chamada de um serviço fora, vamos supor que eu quisesse consultar se essa pessoa ela pode ter um cartão de crédito. Ou seja, naquela minha consulta lá, se a pessoa for menor de 18 anos, ela provavelmente não vai conseguir. Vamos supor que eu estivesse indo buscar num serviço, sei lá, do Serasa. E aí, como é que eu vou testar isso, né? Eu quero testar só o comportamento aqui dentro e tem um método que está chamando uma coisa que está fora da minha implementação. A gente tem uma técnica que a gente cria uma coisa que é um fake. A gente pega esse serviço, em vez de usar o serviço mesmo que vai até o Serasa e tudo, a gente troca ela para uma implementação que finge que é o serviço do Serasa e responde um falso, se a pessoa tem menos de 18 anos. Ou seja, é isso que a gente espera que o Serasa faça, certo? Se for esse o caso. E aí a gente testa se o comportamento que a gente está testando, que seria talvez verificar se a pessoa é apta a ter um cartão de crédito, deveria retornar falso. E se o Serasa está falando que é falso, deveria vir falso. Ou seja, além dos parâmetros controlados, a gente também consegue controlar quais são as chamadas de fora que estão vindo. Ou seja, não importa o que a API do Serasa está fazendo, como eles implementaram, a gente força qual é o retorno que ele está dando. Para ter todos os parâmetros de fora do método controlados. E a gente sabe que com esses parâmetros, com essa resposta, o resultado tem que ser tal. E aí a gente testa esse resultado. Para ter certeza que com todos esses parâmetros e com essa resposta dos serviços, vai ser aquele resultado. E se por acaso esse resultado não vier do jeito que a gente esperava, não é por causa do serviço e não é por causa dos parâmetros que a gente está passando. É alguma coisa lá dentro que está errado. A gente sabe que com todo esse ambiente, né, com todo esse setup, ele deveria responder assim. É isso, escrever testes basicamente é muito divertido, assim. E ele é divertido porque os resultados são instantâneos. Assim, você escreve um código, escreve o teste, e você vai ver na hora se deu certo ou se não deu. Basicamente, você tá. Em vez de você escrever o código, rodar a aplicação, ver se está funcionando, você consegue ver na hora se está funcionando. E é legal porque dependendo do setup de testes que você tem que fazer, para enganar, né, o seu código, para ele achar que está tudo vindo de lugares reais, pode ser desafiador você conseguir criar esse cenário para enganar o seu código, né? Pra ele achar que está rodando em produção. E é uma coisa bem divertida, na verdade, de se escrever. Então você basicamente começa escrevendo o teste, sem implementação nenhuma no método, ele obviamente vai quebrar. E aí em seguida você vai lá e implementa ele, faz ele passar. Bom, passando um pouco para frente agora, eu vou falar um pouco sobre testes de integração. Esse daqui, infelizmente, eu não consegui escrever. Eu gostaria de escrever uma demo, né, um exemplo, mas eu não deu tempo de eu conseguir escrever. Mas eu vou tentar explicar o que ele é. O teste de integração, diferente do teste de unidade, ele vai testar não só um método, mas ele vai testar como que o método interage com o outro. Por exemplo, vamos supor que eu tenho lá o meu método que monta uma nota fiscal e ele precisa consumir uma outra implementação que faz um cálculo de imposto. Os testes de unidade vão testar, por exemplo, se aquela montagem da nota está funcionando direitinho. Então a gente responde com o cálculo de imposto que a gente sabe que tem que ser aquele. Mas no teste de integração, não. A gente não vai criar nenhum fake desse. A gente vai realmente passar as informações para essa implementação, esse conjunto de implementações e ver como eles se comportam juntos. E ele acaba sendo mais complicado de escrever, porque, por exemplo, se você está testando uma coisa que vai, por exemplo, gerar uma nota fiscal, fazer o cálculo do imposto e gravar ele no banco de dados, você tem que ver se essa nota está lá no banco de dados escrita do jeito certo, com o cálculo do imposto certo, tudo direitinho. Então você tem que subir o banco de dados, né? Você precisa criar uma estrutura, então ele é mais complicado de ser feito. E aí o que acontece? Não adianta nada você testar as partes isoladamente se você não testa elas funcionando juntas. Porque talvez, unitariamente, está tudo certo. Mas quando você está integrando elas,
elas não funcionam juntas, porque tem alguma coisa errada na hora de você juntar, elas não vão colar. Então é muito importante você testar a integração entre elas, porque senão você não tem como garantir que, apesar de tudo estar funcionando direitinho unitariamente, na hora de integrar elas vão funcionar direito. E o propósito desses testes de integração é exatamente verificar esse tipo de regra. Por exemplo, uma nota fiscal que precisa consumir uma outra implementação que calcula um imposto. Saber se, por exemplo, esse imposto, que deveria talvez voltar como uma variável com casa decimal, se ela está voltando com esse parâmetro de casa decimal, que é isso que a gente está esperando. Ou seja, se alguém vai lá e modifica esse retorno que deveria vir com casa decimal e não está mais vindo, pode ser que quebre a nossa implementação. E aí a gente vai falar assim, mas o cálculo da nota fiscal está passando o teste. Uma montagem da nota fiscal está passando o teste. Só que na hora que você juntou os dois, eles já não estão mais funcionando. Ou seja, é importante você saber se está funcionando. E como que você vai fazer isso? Ou a nota fiscal não vai aparecer lá no final do banco de dados, né? Ou você não vai conseguir o resultado que você esperava. Vai ter uma nota fiscal com algum valor que você não estava esperando. Aí, para tentar mostrar mais ou menos como isso funciona, imagina que você tem uma implementação lá do seu código normal e, por exemplo, listaria umas pessoas numa tela. Está lá no seu banco de dados. Então, a execução normal seria, chama esse método que lista as pessoas, né? Ele vai tentar consumir de um outro código esse método que bate no banco de dados, ele vai pegar essa lista de pessoas e vai devolver para quem queria mostrar na tela. E aí exibir na tela. Parece uma implementação simples, né? Aí como é que a gente testaria uma implementação dessa? Bom, a gente isolaria essa parte aqui do sistema do resto do programa, né, do projeto todo, e a gente vai inserir, a gente teria que subir um banco de dados e inserir as pessoas manualmente. Por exemplo, eu vou criar uma lista com 2 pessoas, eu sei que elas estão lá. Ou seja, eu limpo o banco de dados, coloco 2 pessoas lá no banco. Então, eu sei que é isso que está lá. Aí eu chamo esse método que vai querer listar as pessoas na tela. Ele vai executar normalmente, pedir para o outro método buscar no banco, ele vai buscar no banco, ele deve trazer as 2 pessoas que eu coloquei lá antes, vai retornar para a lista, e aí eu checo se essa lista que voltou de lá é o que eu estava esperando. Ou seja, eu sei que tem que ser aquilo porque eu coloquei aquela informação no banco de dados. Tem que ser aquilo que eu coloquei. Mas se vocês repararem, essa implementação aqui, fora essa parte que eu fiz aqui, que colocou no banco de dados e verificou no final se voltou o que eu esperava, o resto todo é a implementação normal do que estava antes. Ou seja, eu não estou fazendo nenhum fake daqueles que eu fazia no teste de unidade. Ou seja, eu coloco no banco de dados o que eu sei que vai estar lá, chamo e vejo se o que voltou é exatamente o que está lá no banco de dados que eu coloquei, porque é isso que eu espero que volte. Se voltar qualquer coisa diferente disso, o teste vai quebrar. E aí eu vou saber que em algum lugar no meio desse caminho aqui, ó, alguém não está se conversando direito. Alguma coisa ali tá se comportando de uma maneira que eu não estava esperando. É, o último teste que eu queria apresentar para vocês é o teste de aceitação, que é o teste mais complexo de ser feito, pelo menos que eu vejo de todo. Esse tipo de teste ele valida a aplicação inteira, por exemplo, incluindo a interface gráfica. Se você por acaso tem um sistema lá que é web e você teria que ir lá, abrir a tela, clicar, é aquele teste manual, né? Normalmente, se você faria no sistema que você está construindo. Você teria que abrir a tela, clicar, verificar se está tudo certo. Então, para poder fazer esse tipo de teste, você tem que criar uma estrutura que vai simular isso. Por exemplo, vai abrir o browser, vai fingir que está clicando nos botões e vai ver se está retornando tudo que você queria. Se eu cliquei no botão que devia listar pessoas, eu tenho que ver se essa lista apareceu. Ou seja, eles são mais difíceis de escrever, porque eles são chatos, né? Tem toda uma infraestrutura e eles demoram para ser executados. Ele tem que subir, por exemplo, um browser, tem que clicar, ele tem que esperar a tela aparecer. Ou seja, você está pagando por minutos num servidor de teste,
Esse teste vai demorar, e quanto mais tempo ele demorar, mais caro vai ficar. E eles acabam sendo muito frágeis. Porque, por exemplo, se você está fazendo um teste que está consultando alguma coisa numa API, por exemplo, em Serasa, e essa API não estiver no ar, o teste vai quebrar. E a culpa não é do seu código. A culpa é de uma outra coisa que você está consultando que você não esperava e quebrou. Ou seja, você acaba ficando, às vezes, com quebras no seu teste que não é culpa do seu código. E aí você vai ter que analisar se essa quebra foi realmente por alguma coisa que está se comportando diferente do que devia, ou se é alguma coisa que você está consultando que não está funcionando, está fora do ar. Mas ele é um bom ponto de entrada para sistemas legados, que o código não está feito para testes, está complicado de escrever testes, ou seja, algum sistema que já existia é um ponto de entrada bom para você começar a escrever testes, porque ele vai fazer basicamente testes manuais, né? Que é o que você faria na mão. E esse tipo de teste também é conhecido como teste end-to-end, teste de UI ou teste funcional. Pode ser visto em literaturas com esses outros nomes, assim. Mas, no final das contas, eles meio que fazem a mesma coisa. Eu vou tentar rodar aqui rapidinho, porque a gente já tá bem em cima da hora, né? Eu tenho um teste aqui que faz um teste desse tipo aqui no browser. Vou tentar rodar. Não sei se o browser vai aparecer no lugar certo. Não apareceu a raça, né? Apareceu no lugar errado, né? Aqui tal. Eu rodei um teste que basicamente, ó, pode ver que ele dá uma mensagem avisando que ele está rodando automatizado, né? Ou seja, é um algoritmo que está controlando ele. Eu abri o Google, vai fazer uma pesquisa, vai clicar no link da Lambda e vai verificar se tem o botão escrito Vencer Lambda, que é esse botão aqui. Eu coloquei um delayzinho aqui para ele ficar tomando um pouquinho com a tela aberta, e aí ele fecha, porque terminou o teste. Esse teste é isso aqui, ó. Ele vai abrir o Google, ele vai procurar o campo de pesquisa, vai digitar Lambda 3, aí ele vai verificar se tem um link com a Lambda 3, vai clicar nele e vai verificar se tem esse botão aqui, ó, Insert Lambda, que estava lá. E aí, se tiver o botão que eu estava esperando, aí ele vai falar que deu certo o teste. Se não aparecer esse botão, ele vai quebrar, ou seja, eu quero verificar se o botão está lá. Aí, basicamente, é isso que a gente faria para testes de aceitação. Você teria que verificar se tudo que você está clicando e está aparecendo na tela está acontecendo como você esperava. Então, ele é mais chato de fazer. E vocês viram que ele demora mais para ser executado. Ou seja, se tiver 50 testes desses, provavelmente a gente vai esperar umas 3 horas para executar tudo. Ah, aqui. Essa ferramenta que eu usei, ele chama Selenium WebDriver. Ou seja, é uma ferramenta que você consegue testar em vários browsers. Ele funciona para várias linguagens também. Eu só usei ele com C Sharp até hoje, né? Para fazer testes. Mas eu sei que dá para usar ele com outras linguagens também. E tem muita gente que usa ele para outras coisas também, sabe? Eu conheço uma pessoa que usou isso para fazer uma votação no qual que era o time de futebol favorito lá. E eu conheço uma pessoa que fazia abrir o site, clicar no time dela e votar várias vezes. Ou seja, uma ferramenta que pode ser usada para o mal também. E agora, só para resumir um pouco, existe uma pirâmide de testes, que é um gráfico que meio que dá uma noção para a gente de quanto da complexidade e do custo. Essa pirâmide, ele coloca aqui na base os testes unitários como sendo mais baratos, né, e mais rápidos de serem executados. São mais eficientes, né, mais fáceis de serem executados. E aí, acima deles são os testes de integração, que vai ficando um pouco mais complicado e mais caro de fazer. E no final, os testes, que é o end-to-end, que é esse teste de aceitação. Que é esse, abrir o browser, verificar se está tudo aparecendo direitinho. Eles são, além de demorados, são caros e são complicados de escrever. E são muito frágeis. Né? Acima disso, também teria mais um nível aqui, que seriam os testes manuais. Fazer esses testes todos na mão. Seria extremamente caro e extremamente complicado. Ou seja,
a gente acaba tendo que avaliar bem o que a gente está fazendo, o que a gente quer testar e validar, para saber se isso realmente vale a pena fazer. Basicamente, se você não tem outra opção, como escrever teste de integração, teste de unidade, partir para testes mais complicados que são de sensação. Acho que era basicamente isso que eu queria mostrar. Nesse meu último slide de referência, eu coloquei algumas coisas que são interessantes, que eu acho que são legais do pessoal conquistar. Esse primeiro aqui é o slide de onde eu tirei bastante informação que está nessa apresentação, que é do Moody, que trabalha comigo lá na Lambda 3. Ele tem umas apresentações sobre testes, sobre outras coisas, mas basicamente ele tem uma de testes muito boa, assim. Só que é mais voltado para mobile. Então, se quem quiser dar uma olhada, tem uns slides de uma palestra dele que são muito boas, assim, sobre testes. Esse livro aqui sobre orientação objeto em Solid, que é do Maurício Anishi, ele fala muito sobre os padrões de projeto, como você escrever o código do jeito mais coeso, né? Mas ele fala sobre esse padrão. E ele ajuda muito na hora de escrever testes, porque quando você segue esse padrão, fica mais fácil de escrever testes. E do mesmo autor, ele também tem um livro sobre TDD, que é o Test Driven Development, que é basicamente como você escrever a sua aplicação baseada em testes. Que é como você fazer assim, por exemplo, primeiro eu faço o teste para verificar se aquela funcionalidade e depois você escreve a implementação. Ele mostra assim como fazer isso com exemplos, né? Então é um livro bem legal assim para acompanhar. Esse aqui é o link para a matéria sobre o foguete lá, se alguém ficou curioso para dar uma olhada. Aí tem o caso lá, explica qual que era o bug, é bem bacana lá, se tiver curiosidade de dar uma olhada. E tem documentações da Microsoft sobre testes, né? Testes de unidade, tem teste de integração, ou seja, com próprios exemplos da Microsoft você conseguiria fazer assim em C Sharp. Então, é legal para poder começar a entender. Na Lambda a gente também já gravou um podcast sobre isso, acho que até mais do que um, mas que eu consegui pegar a referência é o mais recente. Então, se alguém quiser ouvir também, tem muita informação legal lá sobre testes, né, no site da Lambda. E esse último aqui é um que eu queria rodar aqui, mas eu acho que eu não consegui implementar ele para rodar e eu também acho que não ia dar tempo de fazer, mas é um link legal, tem um exemplo bem bacana de teste de integração, se alguém quiser dar uma olhada como é que é escrito, por que faz como que faz os setups, é bem legal também para dar uma olhada assim, para entender um pouco melhor. E acho que por último, esse daqui é o exemplo mais simples de teste de unidade que tem também no site da Microsoft. Acho que todos eles não são muito difíceis. Lá no site da Lambda também tem, né, um post, alguns posts sobre teste, tem bastante informação, mas esse post aqui especificamente é muito legal, do Giovanni. Ele explica o que eu estava falando sobre TDD, tem uns exemplos, então é bem legal para entender. Esse aqui é o podcast, né, que eu estava falando, e esses aqui são os livros do Anit, de teste, né, com .NET, e Solid. São livros muito, muito bons. Assim, e eu recomendo muito para quem está querendo começar a entender melhor sobre testes. E basicamente é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, e agora é a hora. Já consigo abrir o chat aqui? O Arthur pergunta se o TDD é viável no mercado. Na verdade, a minha opinião é que não ter TDD que está ficando inviável, sabe, no mercado. Certo, porque as aplicações estão crescendo cada vez mais rápidas e está ficando cada vez mais difícil manter código pela rotatividade de desenvolvedores dos times. Não ter testes é muito perigoso. O Jorge ele pergunta se você segue algum fluxo de testes. Acho que eu não entendi. Pergunta. Se você tem algum esquema, assim, roteiro seu para. Sim. Eu sempre começo com testes de unidade, né? Que são os mais simples. E à medida que a gente vai passando para partes maiores do software, eu vou fazendo os testes de integração. Acho que você respondi a pergunta.
E basicamente eu sigo o TDD, né? Então, primeiro eu escrevo o teste, eu crio uma interface sem implementação do código, eu crio o código vazio, escrevo o teste, deixo ele quebrar e aí eu escrevo a implementação. O Iago, ele pergunta se testes deveriam ser partes importantes da metodologia do Scrum, pois pensamos muito em filters e acabamos não dando atenção no teste que os testes requerem. Ele acaba ficando para serem feitos de maneira corrida, com alta cobrança para o desenvolvedor. Então, na verdade, os features, quando a gente pensa numa feature, ele ajuda a gente a escrever testes, na verdade. Porque que escreve teste baseado na feature, na descrição do que a gente quer de comportamento. Por exemplo, se você tem uma feature que quer listar clientes, você vai escrever um teste, deve retornar uma lista de clientes, ou seja, você está escrevendo um teste que atende exatamente aquele requisito de negócio. Ou seja, o Scrum, na verdade, ele casa muito bem com testes, porque ele ajuda a gente até a definir que testes a gente tem que fazer. Acho que é o Mikael pediu para você voltar lá no slide de referências. Ah, sim. É o Mikael mesmo. E o Assis, ele pergunta como convencer PO que TDD é tão importante quanto integração? Eu acho que é bem complicado. A gente na Lambda tem essa dificuldade também de conseguir convencer os POs a ir por esse caminho de testes, né? Mas basicamente o que você tem que fazer é mostrar o quanto isso é viável a longo prazo, né? Mostrar que não ter testes a longo prazo é mais complicado do que não ter. Mesmo que não sejam testes muito ricos, é melhor ter algum teste do que não ter nenhum. É engraçado, Fernanda, porque já dei manutenção em código com 5 anos de existência, aquela coisa que a empresa não troca, vai mantendo, porque a regra de negócio também não troca. E o que você falou, primeiro que eu não lembro nem o que eu fiz ano passado de código, quanto mais há 5 anos atrás. E é exatamente isso que você falou, cara. Pegar um lance com testes agiliza todo o processo e é fantástico. Quando você pega sem testes, e não dá para saber se quebrou a regra de negócio em outro lugar também. Exato. E dá medo de você mexer no código que não é seu. Porque se tem Sim. código com cálculos de imposto, um monte de cálculos, um monte de coisas que muda variáveis, você mexer nesse código e saber se você não quebrou nada é muito difícil. Isso é verdade, verdade. Fernando, muito, muito obrigado pela sua generosidade em ceder o seu tempo e o seu conhecimento para a gente, viu, do Mackenzie aqui. Estamos extremamente gratos a você por toda essa sua generosidade. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar aqui com o pessoal, né? Espero que tenha conseguido dar alguma ajuda para o pessoal e incentivar o pessoal a aprender a fazer testes, né? E brincar com isso, porque é divertido. Né? Façam testes porque é muito divertido. Sim. Temos uma outra palestra agora. Muito obrigado, Fernando, e espero encontrá-lo em edições futuras da Semana da Computação também. Viu? É sempre um prazer recebê-lo aqui. Legal, valeu. Obrigado, pessoal. Valeu, um abraço.